Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um tema extremamente interessante que muitas pessoas imaginam, inclusive, que não faz parte do histórico do Brasil: o transporte ferroviário. Por incrível que pareça, o sistema de transporte ferroviário ele é considerado um dos mais baratos e ideal para países que têm dimensões continentais. Um dos grandes exemplos históricos disso é o investimento feito pelo maior país em extensão territorial, que é a Rússia, conhecida também como Transiberiana, integrando o extremo leste ao extremo oeste. E esse processo ganha muita força no século XIX, com o advento da expansão das atividades industriais. E sua força será extrema até o início do século XX, quando os países predominantemente investiam nos segmentos ferroviário. Destaque para países como Canadá e Estados Unidos, assim como a Rússia, que fez ferrovias consideradas transcontinentais. O que seria isso? Ferrovias que integram um extremo ao outro do país, como forma de reduzir os custos, promovendo a integração dos territórios. Desse modo, podemos entender que esse investimento está diretamente relacionado à dinâmica de evolução da primeira e da segunda revolução industrial. Assim, na modernidade, nós vamos observar que tal dinâmica sofre uma estagnação no século XX, quando atingimos o auge da indústria automobilística. Quando foi isso? Por volta dos anos 40. Porém, quando nós chegamos nos anos 70, vamos ter a primeira crise do petróleo, também conhecida como o primeiro choque do petróleo. E os países começam a retomar os investimentos no setor ferroviário, chegando na atualidade ao que chamamos de trem-bala. Trens que se deslocam a uma velocidade que chega a atingir de 300 a 500 quilômetros horários. É o caso, por exemplo, de países como a China, que tem esse investimento, ou ainda a Alemanha, o Japão ou ainda a França, que na atualidade está substituindo os seus TGVs, que circulam a cerca de 320 quilômetros, para TGVs que circulam a cerca de 500 quilômetros por hora. É a modernidade ferroviária, usufruindo dos benefícios da revolução tecnológica, facilitando a dinâmica de circulação de pessoas, mercadorias e serviços. Mas como isso ocorreu no nosso país? Será que no nosso país foi assim? Bom, o auge desse processo no Brasil foi entre 1870 e 1920, que conhecíamos como a chamada Era do Ferro. Tal investimento esteve diretamente relacionado à necessidade de escoar a produção de café, principalmente na sua segunda fase, quando expandiu para o chamado Oeste Paulista. Um grande defensor desse investimento foi o Barão de Mauá, que defendia uma modernidade estrutural para o país. Porém, nesse período, os investimentos eram essencialmente privados. E uma das características era que as ferrovias possuíam diferentes bitolas. O que vem a ser isso? Diferentes larguras de trilho. Desse modo, era difícil pensar em uma integração dos modais. Então é comum o exercício dizer para você que o sistema ferroviário era sem integração e sem articulação, pois o objetivo era estritamente escoar a matéria-prima que era a base da economia brasileira, o café. Além de tudo, era um sistema extremamente lento em razão das características topográficas do Sudeste. E a tecnologia era essencialmente externa, mais precisamente de origem inglesa. Assim, podemos observar que as ferrovias, ainda hoje, são utilizadas para transportar grandes volumes de mercadorias, tais como minérios, tipo minério de ferro, ou ainda transportar derivados de petróleo. Assim, esse ainda é um tipo de transporte muito utilizado para quê? Transporte das chamadas commodities, as commodities agrominerais, que é uma forma de você reduzir custos para ampliar a competitividade no mercado externo. Porém, devemos observar que quando chegamos no âmbito dos anos 50, no governo JK, entramos numa fase de estatização das ferrovias. E isso vai fazer surgir, em 57, a Rede Ferroviária Federal, cujo objetivo das privatizações era reduzir os déficits, patrocinando uma padronização estatal de procedimentos e
gerando uma modernização do sistema operacional. Em síntese, era reduzir custos, reduzir despesas para tentar minimizar os gastos que tínhamos com esse setor e, ao mesmo tempo, estimular a produção. Na década de 70, vamos ter a criação da FEPASA, uma nova estatização realizada pelo governo do estado de São Paulo. Então veja que nos anos 50 a 70 prevaleceu uma ideia de estatização das ferrovias. Então você pode pensar, isso foi feito para melhorar. Ao contrário, o resultado foi negativo. Começamos a ter uma redução da malha ferroviária. Mais de 30 mil quilômetros de ferrovias foram desativadas. Então entende-se que os investimentos foram negativos e tal dinâmica se associa a uma perspectiva de estimular o setor ferroviário em detrimento do ferroviário. Veja só, o exercício vai dizer, o Brasil fez uma opção política, estimulando o setor rodoviário em detrimento do ferroviário. Por quê? A virada dos anos 60 para os anos 70 foi o período que tivemos a entrada da indústria automobilística com muita força na economia nacional, formando a nossa economia de aglomeração, o ABCD paulista. E óbvio, as ferrovias são praticamente esquecidas. Quando chegamos nos anos 80, é o ano do sucateamento, da estagnação. Não restou opção. Na década de 90, inicia o processo de privatização das ferrovias. Estas seriam então agora adquiridas por consórcios de empresas que atuam no setor minerador e ou agrícola e ou energético, que iriam ter consórcios para comprar as concessões de exploração destas ferrovias. O auge desse processo foi no governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1996 e 1999, como você pode observar no quadro ao lado. Assim, aquilo que antes era privado, nos anos 50 a 70 virou estatal e nos anos 90 volta a ser privado. É a gangorra dos investimentos no transporte ferroviário no Brasil. Deste modo, o Brasil volta a investir nesse setor já num contexto de final de século XX, em especial os investimentos de caráter privado. E quando nós tivemos a tão famosa Copa do Mundo, surgiu o projeto de construir um TAV, um trem que deveria ser de integração de Rio, São Paulo até Campinas. E ele seria de alta velocidade. O TAV significa trem de alta velocidade. Seria o nosso trem-bala, onde uma viagem de um extremo ao outro deveria durar cerca de 99 minutos. Então colocamos aí o teórico trajeto desse investimento, saindo do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, através do Vale do Paraíba, chegando até a região de Campinas. Era a ideia da locomotiva do transporte brasileiro, que seria mais um dos chamados legados da Copa, o qual, obviamente, não saiu do papel. Ao contrário, estamos sem previsão de retomar esse investimento. O que seria, obviamente, muito bom, porque iria unir uma região com cerca de 50 milhões de pessoas, que seria, óbvio, uma eliminação de um gargalo. Aguardo você. Até a próxima.